E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora, trazendo todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor. Hoje teve sorteio da Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Náutico pela terceira fase da competição. E quero que você comente aí o que você achou do adversário. Fácil, difícil, mediano. E também tudo sobre a treta da torcida do São Paulo com a Conmebol. Conmebol que proibiu a festa ali nos derredores do Morumbi, porém a torcida independente deu um jeitinho de burlar essa regra. Eu vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vídeo aqui no canal todos os dias, estamos na busca de 25 mil inscritos, se inscreve aí. Bora assistir o vídeo junto, no final do vídeo você sabe, eu volto, trago a minha opinião, as minhas análises, e a gente vai falar muito do São Paulo, Libertadores, Copa do Brasil, muita coisa. Crédito no extra, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Para Marina Buffon, que chega com novidades dos cofres do São Paulo, o presidente Júlio Casares falou sobre as contas do Tricolor, é isso, Má? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quarta-feira. Pois é, tem notícias que a gente não gostaria de dar para o torcedor, né? Mas em relação à dívida do São Paulo, sim, aumentou. Quem confirmou isso, como você disse, foi o Júlio Casares, uma postagem nas redes sociais ontem à noite, e hoje também ele confirmou alguns outros valores. Então vou falar para vocês aqui alguns números que chamam um pouquinho a atenção do período de 2023 para 2024. Afinal, esse balanço fechado é do ano de 2024, mais de 110 milhões de reais de dívida aumentaram. Então, antes, em 2023, era de 856 milhões de dívida geral do São Paulo. No fechamento de 2024, foi para 968 milhões e 200 mil reais, quase 1 bilhão de reais a dívida são paulina neste momento, sendo que o Tricolor fechou o ano passado com um déficit de 287 milhões de reais. A arrecadação foi grande, foi de 731 milhões de reais em arrecadação no ano passado, mas ainda assim teve o déficit. Já teve em 2023 na casa ali dos 60 milhões, mas ano passado de 287, como eu falei para vocês. Esses números foram divulgados ontem pelo Júlio Casares, porque ele também fez a apresentação ali para o Conselho Deliberativo na votação para ver se essas contas iam ser aprovadas ou não. Elas foram aprovadas por maioria hoje durante a tarde, né? E o Júlio Casares, ele vai explicar ali que esse déficit se deve a diversos fatores. Então eu vou colocar aqui alguns para vocês, segundo o presidente do São Paulo. Manutenção de um time competitivo, pagamento dos juros bancários, também aí de dívida, né? Empréstimos contraídos no passado, pagamento de tributos e multas, enfim, muitos valores aí que o São Paulo vem durante os anos tendo como dívida para chegar a esse valor aí gritante de quase 1 bilhão. Além disso, o presidente também informou que o fundo que foi criado ali para arrecadar dinheiro para o São Paulo já chegou a 135 milhões de reais arrecadados nesses primeiros meses, que estão sendo utilizados justamente para o pagamento das dívidas, tributos e também para rolar aí fluxo de caixa. Agora, para dar um respiro, né, para o torcedor são paulino, segundo o Casares ainda nessa mesma postagem, até 2030, que é o ano do centenário do clube, quando acaba inclusive o mandato do Casares, tem aí 2 bilhões recebíveis já garantidos, incluindo aí o patrocínio master, venda dos naming rights, outros patrocínios, isso sem contar a venda de jogadores, direitos de transmissão, enfim, outras situações aí, bilheteria, sócio-torcedor e tudo mais. Tá certo, gente? Amanhã o São Paulo entra em campo aí pela Libertadores e a gente tá no Pacaembu, vocês estão vendo aqui, né? Mas eu quis um quadro mais bonito do que o quadro do Thiago Salazar, eu pedi pro Rafael Leão e o Osmar Menezes me colocarem um pouquinho mais pra cima. Olha aqui, Michele, bastidores, hein? Onde eu tô? Tô em cima aqui da mureta, né, do Pacaembu. Eu tenho certeza que vocês aí já vieram muito aqui nessa mureta para assistir jogo, para acompanhar, enfim, algum namorado e tal. Mas daí eu deixo para vocês comentarem, tá? Beijo, boa noite. Boa noite, Mal. A Valone falava que parecia o Coliseu de Roma. São Paulo e da dívida, que até 2030 eles vão ter 2 milhões no cofrinho. Bilhões. Bilhões. Vai ter no cofrinho, mas não é para pagar a dívida. Vai ter no cofrinho para pagar os jogadores aí, um monte de coisa. Agora, esse fundo aí Ó, o fundo, a Marina explica aqui, Fundo criado em parceria com o Galápagos Capital e Outfield, já captou 135 milhões de reais.
Quem nos esses primeiros galápagos meses. aí? Não sei quem são. Utilizados para pagar dívidas, para pagar tributos e fluxo de caixa. O clube entende que não é a solução para os problemas financeiros. A finalidade é quitar as dívidas. A meta é arrecadar 240 milhões, já arrecadou 135 milhões. Não fui eu que comecei? Aliás, o torcedor de São Paulo nem gosta muito de ouvir esse papo aí, porque sempre fala de coisa ruim, né? Dívida, dívida, dívida. Mas o São Paulo tá afundado em dívida. Tá muito difícil muita a situação no dívida. São Paulo. E tanto é que as pessoas nem entendiam como é que conseguia contratar Lucas Moura, Oscar, da onde vem... Lembra? O Daniel possibilidade? Alves, naquela época, Não, tem uma, também então foi assim, é uma difícil fortuna. isso. E por isso que falam que no dia que tiver fair play financeiro no Brasil, vai ficar complicado para os times continuarem contratando. Poucos vão conseguir contratar. E agora o São Paulo está tentando se Rames virar. Rodrigues, que deve ter pagado. É, E então. fora todos os técnicos que mandam embora e que tem todas as dívidas para pagar. Não, o bom é que hoje você tem um bom gestor, né? O Casares é um bom gestor e eu espero que esse período que ele tem aí como presidente de São Paulo possa também ajudar no pagamento dessas dívidas. Sabe no que o Casares ele é muito bom? Ele é marketing, né? Você viu esse Morumbis, que legal, né? Eu achei isso incrível, eu achei muito bacana. Mas isso não é uma exclusividade do São Paulo, hein, gente? A maioria dos clubes do Brasil está afundada em dívidas. Sim. A Não, maioria. então, eu tô falando que o São Paulo tá de parabéns nessa área do sim, marketing, sim. que É, é que é a especialidade um dos pontos dele, né? fortes Não, o do próprio Casares. presidente do Cruzeiro falando aí que tá vendo? é pepino pegar o Já tá clube hoje. A passando gente boné daqui a mostrou pouco. hoje que ele tá bravo lá com o Alexandre Matos. Já caiu, Ale... Flamengo. O que pode dar um enrosco aí é o Vasco com o Operário do Paraná, porque o Operário foi para a final do Campeonato Paranaense e é um time que pode Verdade. dar um enrosco porque o Vasco não está bem. Agora, do outro lado da chave, só tinha um time dentre os 16 que era da Série A. E a fase do Palmeiras está tão de Quem? jogo no Castelão, se bobear de sorteio. Sorteio. Que São sorteio. Paulo contra o Náutico, que é difícil. Não é fácil, não. Joga bolinha, é um time aquela tradicional. bolinha. É um time tradicional. É, tradicional. E jogar lá não é fácil também. Não é. Então, praticamente tem que fazer o resultado São em casa. 16 jogos, né? É. E o Santilongo, e como disse sempre o Arnaldo, se livrou de 18, contratou 4, aquela história toda. E aí veio um rombo desse. Aumentou as receitas de patrocínio, tudo aumentou. Morumbis, tem um monte de coisa aí no jogo, mas aí na hora de apresentar o número, foi menos. Tem algum ralo aí que a água está saindo. A água não, que a grana está saindo, e aí o Casares teve que se explicar, Arnaldo. Na verdade, eu acho que essa explicação ela é via Instagram insuficiente, né? Na verdade, também, essa notícia, esse sinal, só ajustando qual seria o déficit, para onde iria a dívida, já tinha sido dado em julho do ano passado. E aí o Casares, quando vira julho, o São Paulo já tinha a noção que não venderia jogador, que as receitas turbinadas eram insuficientes, que o prejuízo ia ser grande, só faltava dizer onde ia terminar na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. Não foi campeão. E se fosse campeão, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, vendeu o Beraldo e o Antony tinha sido vendido. A situação não... Não fez nem O São cócega. Paulo teve um período que venceu um campeonato importante com grana. vendeu o jogador. E vendeu um jogador bem vendido, vai o Beraldo, um jogador. Não teve nada disso ano passado. Então era buraco. A questão é que, desde a última janela, o Casares resolveu, para talvez não quebrar o clube, tentar uma alternativa diferente para o segundo mandato que ele começava. E começou a anunciar nas redes sociais, sempre redes sociais, que o plano dele para o São Paulo 2030, centenário, era, e se você for reparar, tudo está sendo renovado até o centenário, contrato de patrocínio master, etc. e tal, para ter... Aí tem duas... vertentes, esses acordos longos, né? Ele te dá um lastro para você, mas ao mesmo tempo ele te ingessa em alguns movimentos e ele tem que supor que quem o suceder vai topar, vai achar isso a melhor opção. Essa é a minha... né? O estatuto libera ele fazer esse contratão de 5 sim. anos, tal. Isso libera. Isso acontece em qualquer clube, né? Mas sempre corre o risco de quem entrar... Fala, meu, eu esse não cara quero era isso aqui. louco, não quero isso Eu daqui. quero trocar. Ele fez isso em algumas situações em relação ao Leco, fornecedor de material esportivo ou patrocinador. Treinador. Hã? Treinador. Isso aí esportivamente eu não estou nem entrando na questão esportiva, né? Ainda, né? Embora ela esteja comprometida, diferentemente de qualquer clube, é o que a gente comparava aqui.
O Corinthians vai apresentar um déficit mais o dobro do São Paulo, a dívida do Corinthians é mais do dobro, e o Corinthians adotou um outro caminho. É um caminho que o Corinthians quer adotar. O São Paulo tenta adotar, está em vigência esse caminho do saneamento. E que aí é quando... Aí o Post, pela primeira vez, acho que o Casares utilizou uma expressão que significa uma má notícia. Ele tem uma dificuldade de falar má notícia. E, às vezes, a má notícia tem que ser dada. Pode ser para o seu parente, para o seu amigo, para o seu filho. Vai ser um processo longo e duro. Opa, aí, né? Processo, tá? E acho que o torcedor do São Paulo, até então, não tinha entendido isso. Ou não entendeu isso até agora. Eu estou falando isso há milênios. Agora vamos ver se no post do presidente isso fica claro. Sobretudo nesse ano. Sobretudo nesse ano 2025. Em que vai ser o ano que o São Paulo vai menos investir, que o São Paulo vai ter que apertar o cinto, como disse o superintendente, o Márcio Carlomagno, que é uma espécie de braço direito do Casares, mas que é mais... O Marcinho até assistiu a live, né? Que é mais claro na comunicação e não fica postando coisas no Instagram, ele fala. A pergunta foi feita pelo Tironi. O São Paulo só deve beber... A ótima expressão que você cria, Tironi, porque acho que é mais claro para o torcedor entender. O São Paulo vai beber água limpa de novo, sem micróbios, se fizer tudo certinho esse ano, a partir do meio do ano que vem. Então, para o São Paulo voltar a ser competitivo no mercado, é só julho de 2026, se fizer tudo certinho. Isso o torcedor vai ter que entender, né? E eu acho que aí vamos passar para a questão esportiva. O São Paulo não vai investir na janela desse meio do ano, mesmo com o Luiz Gustavo com problema, etc. A única possibilidade é ele entrar e saírem outros, como tem sido feito na engenharia da folha de pagamento. E o time do São Paulo é esse aí que temos para 2025, né? Com esse diagnóstico agora claro da parte do presidente. A coisa já andou, o balanço foi apresentado, vai ser aprovado pelo Conselho. E os planos para o segundo mandato estão em vigência. Só para completar, Márcio, o que não foi apresentado nem no post e nem para o Conselho até agora, que é a coisa mais nebulosa dessa segunda parte da gestão Casares, a parceria da base. Exato. Antes de você falar do campo, eu queria só entrar. O que tem de estratégia para o São Paulo vender a longo prazo? Vender suas marcas, propriedades. Suas propriedades a longo prazo. O que acontece? Quando você está devendo, você vai mostrar a seus credores que você tem receitas garantidas por 5 anos, não é isso? Até 2030. 5 anos. Isso. Então você pode alongar as suas dívidas. Você pode dizer ao mercado que você já tem receita garantida para 5 anos, mostra os contratos, dá o contrato como garantia e chega para o Arnaldo e fala: olha, eu te devo 10, eu vou te pagar os 10, só que eu não consigo pagar agora. Vamos alongar? Eu pago 12 e você empurra para frente. Este refresco é que vai fazer com que o São Paulo comece a sair. A coisa boa é essa. Qual é a coisa ruim? Qual é o risco que se corre? A gente pode ser que estejamos vivendo uma bolha e que o São Paulo seja o único a nadar em águas claras e calmas, com essa questão das bets, com este patrocínio que ele conseguiu, certo? Pode ser. Mas aí é uma aposta. Tem agora não sei se você viu que melhora... Gatilho do bem, gatilho isso. do mal. Gatilho do bem, gatilho do mal. Agora... Como se fosse uma coisa de mercado, né? Isso. Você pode viver lá na frente uma nova bolha. E aí mesmo com gatilho, você fica um pouco defasado. Mas não tem jeito. É o risco que se corre quando você precisa e quer entrar numa um outro jeito de olhar para o futebol. E eu digo, o presidente do São Paulo, o São Paulo está correto institucionalmente em buscar essa saída, essa solução. Estamos, né? Agora, isso tem reflexo em campo. Não há como. Prática. Na prática. Ou você adota o modelo Melo doido, plá, 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 ou você corta e passa a entrar num caminho para daqui um ano e meio, você começar a estar
ser competitivo para poder contratar os jogadores e pagar as contas e viver Queria fazer um elogio, tranquilo. porque eu sei que não é o modo ideal fazer stories, enfim, Instagram, mas eu acho que ele foi uma nota do que ele vinha bem sincera. Ele cita, inclusive, os empréstimos que ele fazia no nome dele, que ele não podia, chega uma hora que ele não tem como meu patrimônio. Ele até isso ele falou, então me pareceu ok. Para quem não estava falando muita coisa, me pareceu... Que é um limite, né? É diferente... É mecenato do mesmo jeito, mas é diferente. O Paulo Nobre botou o dinheiro dele, Nobre. Então o Nobre tirou da aplicação dele lá e botou na conta. O Casares fez a mesma coisa, de forma diferente. Ele pôs o nome dele lá, o patrimônio dele. Se der algum chabelo, ele é o responsável e pega o dinheiro para colocar no São Paulo. Os dois estavam correndo riscos. Agora, cá para nós, o risco do Casares é muito maior, né? Ah, sim. Certo? Porque, Mas só uma coisa, ele também, o Casares só fez essa postagem e essa comunicação, vamos dizer assim, do jeito que ele mais gosta, que também é bastante confortável para ele, não tem confronto, não tem ninguém perguntando nada. Também porque chegou a hora da onça beber água. Agora tinha que mostrar o negócio. Exato. Mostrar Obrigado o balanço. a publicar o balanço, né? Agora, mas daqui a pouco vai sair o balanço. Ele tem então, mas há não quero defender o Casares, mas há um movimento que você precisa, antes, dialogar com tal mercado. O FDIC é uma boa ideia, né? E você faz o superintendente lá. No São Paulo, os nomes são rebuscados. Como é o nome dele? Márcio Carlo Magno. Carlo Magno. Não, mas Palmeiras, não é? Tipo sobrenome, assim, Carlo Magno. Magnânimo, uma coisa assim, cardialesca, vamos dizer assim. Mas ele... Ele é um cara que me pareceu, foi o contato que eu tive na live que vocês fizeram, mais centrado e mais tranquilo e ciente de que se afrouxar e a caneta começar a escorregar, vai tudo pro ralo. Entendeu? Sim. Muito bem. Vamos... eu ainda falo que acho que o Casares deveria dar uma entrevista, não para um ou para outro, uma entrevista para todo mundo, para toda a cobertura São Paulo e São Paulo. Se essa entrevista fosse dada, por exemplo, mesmo antes da publicação do balanço obrigatória lá atrás, acho que todo São Paulino estaria começando, ele ia passar o Natal, ele ia acho que gastar menos no Natal, ia tomar menos no Natal, no Ano Novo ele ia dar uma maneirada e ia saber que ia começar 2025. O que vem por aí. Agora está sabendo hoje. Está sabendo hoje, em abril, coisa que os caras sabem desde julho do ano passado. Aí quase que o treinador pagou o pato. Exatamente. Isso. Vamos conferir aqui os destaques do dia. É isso que eu não entendo. Meus amigos, o São Paulo pegou o Náutico pela Copa do Brasil e eu nem me lembro qual foi a última vez que o São Paulo encarou o Náutico em alguma competição. Eu acho que tem um tempão, 2012, se eu não me engano, o São Paulo enfrentou o Náutico. Também não me lembro se foi pela Copa do Brasil, mas tem muito tempo. Até porque o Náutico não frequenta o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem um tempinho, se eu não me engano, hoje o Náutico está na Série C do Campeonato Brasileiro. E atualmente está disputando, se eu não me engano, a Copa do Nordeste. São Paulo, pelo que eu vi, se eu não me engano, o sorteio dos mandos de campos já foram decididos e o São Paulo enfrenta o primeiro jogo no Morumbi e o segundo na casa do Náutico, né? E assim, adversário bem acessível, para não falar de outra maneira, né? Com todo respeito ao Náutico, é um jogo para o São Paulo talvez até entrar com time misto no primeiro jogo, fazer um bom resultado e ir para o jogo de volta com o time reserva. Você faz 2-3-0 aqui no Morumbi, chega lá na casa do Náutico, lá, se não me engano, os aflitos, né? Você vai com o time cheio de molecada para segurar o resultado. O time do Náutico na Série C, passando por problemas aí na atual gestão e tentando se reerguer para voltar a uma Série B. São Paulo obrigado a passar. De certa forma, isso é bom para o São Paulo, porque pega um adversário mais acessível, onde você pode ter um planejamento para manejar melhor o elenco para os jogos entre Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Dificilmente eu vejo o São Paulo entrando com força máxima em ambos os jogos. É um jogo para mais uma data ou duas datas
pro Zubeldia dar uma mesclada, quem sabe dar mais oportunidade pros meninos da base, que ao meu ver merecem mais oportunidades. Tá aí São Paulo e Náutico na Copa do Brasil. Se eu não me engano, o primeiro jogo já é agora, dia 30 desse mês, tá? O primeiro jogo, se eu não me engano, tava olhando as datas ali, dia 30 desse mês, no Morumbi, o primeiro jogo. Vamos falar agora sobre toda essa treta e a Conmebol, cara, é uma piada, né? E a gente pode analisar essa proibição da Conmebol com sinalizadores de duas maneiras. A primeira é a torcida independente dando um jeitinho. Segundo o regulamento, não pode haver manifestações com sinalizadores num perímetro de 100 metros da porta do estádio. A torcida independente vai fazer no 101. Vai fazer o corredor de fogo no metro 101 para lá. Então, a torcida independente vai fazer a festa 100 metros longe do portão. Pô, hoje em dia 100 metros não é tanta coisa assim, né? Se eu não me engano, uma quadra tem mais de 100 metros. A torcida independente vai dar um jeito bonito, mas a gente também pode analisar isso da seguinte maneira. É incrível como o São Paulo não tem nenhum poder de bastidor. Se nós tivéssemos um presidente decente nessas questões de bastidores, ele ligava pro Alejandro e falava: irmão, o que acontece aqui na porta do Morumbi é tradição. Nem você, nem ninguém vai impedir isso aqui. A polícia militar daqui autoriza, a CBF autoriza, todo mundo aqui autoriza. Ah, mas está sob regulamento da Conmebol. Mas a Conmebol não é acima das leis do Brasil, não é acima das leis do São Paulo. Vai ter. Se você quiser punir, a gente vai arranjar uma confusão. Vamos arranjar uma confusão. Liga pra Leila. Leila, e aí, Leila, o que você acha da gente só sondar com o CACAF ali? Porque o que acontece no Morumbi, cara, é uma tradição. É uma das coisas mais bonitas que acontecem no futebol. Mas você acha que o blogueirinho tem esse poder de bastidor? Você acha? É incrível como o Júlio Casares faz o que quer, aparece quando quer. Ele tem acertos e tem erros. Ele errou em contratar o Cheddar, em contratar o Orejuela, em trazer o Rames Rodrigues. Ele tem erros. Tem alguns acertos. O Wellington Rato foi um bom acerto. A volta do Lucas, a volta do Oscar, o achado do Alan Franco. O Casares tem bons acertos. Agora ele tá colocando o São Paulo no FIDIC para haver essa reestruturação financeira. É um acerto. Mas isso não passa pano para fraquíssima atuação dele nos bastidores do São Paulo. Fraquíssima, pífia, ridícula, para não falar o mínimo. O Casares tinha que ligar pro Alejandro Domingues, se eu não me engano, o nome do presidente da Conmebol, e falar: irmão, aqui não. Aqui isso não funciona, não. A gente não leva sinalizador para dentro do estádio, é proibido, beleza, mas na porta do Morumbi quem manda é nós. Mas o Casares está disposto a comprar essa briga? O Casares está disposto a ligar? O Casares está disposto a ameaçar a Conmebol? Que enquanto isso, vocês viram que lá no jogo do São Paulo contra o Tadieres, as ofensas que os torcedores do São Paulo sofreram, os torcedores argentinos, houve algum tipo de retaliação? Houve algum tipo de medida tomada pela Conmebol? Vocês viram, saíram imagens públicas aí. Contra isso, contra o racismo, não vai ter nada. Não tem medida da Conmebol. Agora, contra sinalizadores fora do estádio, aí não pode. A Conmebol é uma piada, assim como a CBF é uma piada, assim como a arbitragem brasileira é uma piada.
A única coisa que a Conmebol presta são os árbitros. Os árbitros da Conmebol são melhores que os árbitros brasileiros. O jogo é mais corrido, eles têm mais respeito, eles são melhores tecnicamente. Isso aí não dá pra gente negar. Realmente os árbitros da Conmebol são anos-luz melhores que os árbitros brasileiros. Mas a Conmebol como instituição, cara, isso é ridículo, essa atitude da Conmebol. Ridícula. Ridícula, ridícula. E o nosso querido presidente Júlio Casares vai fazer o quê? Tudo bem, Conmebol, você que manda. Você que manda, Conmebol. Mas, ó, e contra os atos de discriminação que nossos torcedores sofreram? Você acha que o São Paulo não vai sofrer lá no Paraguai? Deixa a sua opinião, eu quero saber o que você acha desse assunto. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.